Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. É mais um Na Arca, o ArcaCast, esse projeto que a gente faz com tanto carinho. Com a mesa que você já conhece, eu, Heitor, Renatinha Carlinhos e o nosso bispo. E eu hoje aqui. Hoje o nosso convidado é mais do que especial, é o nosso paizão. Isso. A gente está com o privilégio hoje de estar na mesa com o arcebispo primaz da Igreja Anglicana no Brasil, conferencista, mas que a gente também pode chamar de nosso pastor e nosso amigo Miguel Shoa. E aí, bispo, a gente sempre começa da seguinte forma. Conta pra gente um pouquinho a tua história, quem é Miguel Shoa, como foi que Miguel Shoa chegou até Cristo e como Miguel chegou até aqui hoje. Longa história, claro. Até pela minha história de vida, pelos anos que eu já acumulei, é uma longa história. Mas, tentando talvez resumir um pouco, eu conheci a Cristo aos 23 anos de idade. A minha família era uma família dividida, meu pai tinha uma prática espírita, minha mãe de raízes evangélicas muito sólidas, de Assembleia de Deus, minha avó de Assembleia de Deus, meus tio-avós de Assembleia de Deus. E a conversão da minha família do lado da minha mãe é um capítulo muito interessante na família, que talvez valha a pena contar. Uma história interessante. Meu tio era caixeiro viajante, e ele vivia viajando, né? Caixeiro viajante, ele viajava pelo Nordeste todo, Norte. E ele, na época do grande avivamento da Assembleia de Deus, em Belém do Pará, ele estava lá, trabalhando. E ele tinha uma ascendência muito forte na família. Aquela pessoa que, quando ele falava, a família obedecia, as irmãs tudinho. E ele se converteu lá, nesse momento da Assembleia de Deus, quando Belém era o fogo da Igreja Assembleia de Deus. Então ele se converteu e ele é considerado o apóstolo da família. Eu tinha uma foto, perdi uma foto dele, depois tinha mudança de casa, eu perdi. Mas ele fez o seguinte, ele fez uma carta para toda a família, pregando o evangelho para a família através dessa carta. Mas não só pregando, mas mandando que todo mundo se convertesse. Olha, tudo isso aí é um engano, vocês jogam tudo isso no rio e agora vocês vão ser tudo crente. E todo mundo obedeceu. Jogaram no rio. Minha mãe dizia que até hoje tinha coisa lá pelo Rio Una, Catende, e compraram Bíblia e deixaram os cabelos crescer e tudo virou crente. Tudo virou crente evangelizado por uma carta. Quando minha mãe veio trazer minha avó para Recife para um tratamento médico, ela se afastou da igreja. Passou um tempão trabalhando, sendo minha avó fazendo tratamento médico, e ela se afastou da igreja, passou muitos anos afastada. Mas sempre ela falava para a gente do Evangelho, sempre ela tinha umas revistas, ela mostrava, falava alguma coisa do Evangelho, porque ela sabia, ela tinha uma história. E o mais engraçado é que ela foi resgatada pela Igreja Anglicana, num programa de rádio, quando o pastor Paulo Garcia chegou em Recife, em 1974. Quando ele chegou em Recife, ele começou um programa de rádio, na Rádio Olinda, não sei, que tinha uma audiência muito boa. E ela começou a escutar, ela escutava muito rádio, ela começou a escutar e disse, eu vou nessa igreja. A essa altura, ela já estava frequentando a igreja presbiteriana de Boa Viagem. Tanto que o pastor Abner, meu querido amigo, até hoje, quando ele me encontra, ele diz, não, você foi da minha igreja. Como foi da minha igreja? Eu sempre digo, Abner, eu ia lá buscar minha mãe no carro. Eu nunca nem entrava. Ele não aceitou isso. Ah, você era de lá e tal. E eu nunca fui, na realidade, eu nunca fui mesmo. Eu ia buscar ela, levar ela para casa. Quando ela escutou o Paulo Garcia, ela disse, eu vou nessa igreja. E foi. Tinha 20 pessoas lá, naquela época, no comecinho do ministério. E nunca mais ela saiu. Foi velada naquela igreja que ela foi parte durante muitos anos. E aí, a influência dela, de alguma forma, claro, sempre foi muito forte, mas eu não tinha vínculo com isso. Ela pedia para eu levar ela na igreja, eu levava ela na igreja, dia de Natal, tinha culto, eu ia levar e buscar ela às vezes pedia para me ficar, não, me deu um presente, fica aqui no culto hoje, mas era muito ruim, porque era muito, assim, muito brega mesmo, era horrível, os cantores, assim, daqueles bem tradicionais. Aí já é sua paixão pela contemporaneidade. Eu dizia isso não é para mim, por quê? Porque eu era surfista, roqueiro, eu só tinha coisa de heavy metal, MPB,
Eu gostava de música muito, eu sempre gostei muito Bispo, de eu música. confesso que eu não consigo nem imaginar o senhor escutando heavy metal. Ah, minha filha, Que ano mais ou menos era isso? Isso era 76, 77, entre 77 e 79. Porque eu me converti em 79. Eu aceitei Jesus em 79. Então eu dizia pra mim, não, mas por ela, né? Eu ficava ali e tal, aqueles cantores, aquelas coisas assim e tal. Às vezes tinha uns cultos com uns evangelistas aí, uma vez foi Davi Miranda, que teve aqui da Brasil para Cristo. Aí eu fui levar ele e fiquei lá e tal. Mas distante. Era dela aquilo, eu não tinha vínculo com aquilo. E aí o meu grande amigo, eu tinha um grande amigo que era parceiro de surf comigo, que era Pedro Paulo, a gente era muito amigo, a gente surfava junto, a gente vivia junto, na praia em Boa Viagem, e ele, assim, a gente começou porque qual era uma barreira, gente? Era o estilo de vida. O estilo de vida dos crentes era muito esquisito pra gente, porque a primeira coisa que eles exigiam era que a gente mudasse, mas mudasse o externo, né? O vestimento, né? E a gente não queria, a gente andava como anda hoje aí, de jeans, de sandália, tudo surfista, camiseta. E um dia a gente encontrou, eu ia pro colégio lá, eu estava no Norte, eu pegava o ônibus pela Conda Boa Vista andando, e tinha um pessoal na rua que ficava assim, entregando os folhetos, as historinhas, dizia, Jesus te ama e eu também. E pediam trocado, pediam dinheirinho, ajuda. E eu vi aquilo, eu acho, pô, os caras meio hippie aí e tal. Era o que nos Estados Unidos era o Jesus People. Na Califórnia foi um movimento muito forte. Tinha um Davi Moore, que era o profeta e tal. Quem foi desse grupo durante muito tempo foi aquele menino, Michael Brodou, que teve aqui, aquele irmão. Sim. Ele foi desse grupo. Tem foto dele, cabeludão, assim. Muito, muito maluco, muito doido. É o grupo que ia de encontro na época hippie, né? Ele fazia... Não, eles eram hippies, eles eram totalmente yuppie, com roupa, com tudo, mas eram cristãos. Entendi. Mas eram uns cristãos muito esquisitos, assim, sabe? Muito frouxo, e muita loucura, vivia, às vezes se metia com os índios e tal, e Michael vivia isso aí também. E tinha aqui em Recife, era muito forte, na rua o tempo todo, e a gente se interessou por isso, porque pô, os caras são parecidos com a gente. Convidaram a gente para ir uma vez numa reunião, tipo um culto, a gente foi, gostou, começamos a ir. Todo sábado tinha um negócio lá, reunião. O pessoal orava em línguas, eu não sabia nem o que era isso direito. O pessoal orava em línguas e tal, e palavra. E a gente se interessou muito. E eles tinham música boa. Essa foi a pegada. Eles tinham um disco, vendiam assim. A gente comprou os 2 discos dele, que tinha música que a gente amava, a música era massa. Uma delas a gente introduziu na igreja, até hoje, a turma canta. Quando você chegar aos 25, o que fará? Você acha que está feliz ou vivo? Até lá. E eu estava longe dos 25, né, naquela época. Eu ainda achava que chegava aos 25. A gente trouxe essa música para o encontro de jovens muito tarde, muito mais tarde. Então, começamos a ir para esse pessoal, levava a gente, levava os amigos para lá, tudinho. Um amigo nosso tinha uma Kombi, eu conto isso às vezes no testemunho. O amigo nosso tinha uma Kombi que ele pegava de sábado do pai dele. Aí a gente chegava ali numa caiaca, ou então em Boa Viagem, quando estava a turma toda, não tinha o que fazer mesmo. Aí dizia, vamos para uma festa, botava o povo tudo dentro, aí levava, era na encruzilhada. Chegava lá e dizia, aqui é festa. Mas essa coisa esquisita. Ninguém podia voltar, porque só tinha como mesmo. Aí voltava, quando aí voltava. Era o golpe. É uma boa estratégia, Era né, Evangelismo, essa aí. Evangelismo de impacto. Toma impacto. E nisso eles deram uma pressão na gente, a gente fazia evangelismo na praia. Violão, roda na praia de Boa Viagem, tudo. Eu fiz várias vezes. Mas eles vieram para cima da gente, querendo que a gente... A proposta era, está na hora de vocês seguir com a gente. A gente vai para o norte agora. A gente vai para o norte, mas quer que vocês venham com a gente. Aí não rolou não, porque era para ser hippie mesmo, né? Ao Deus dará. E a gente tinha casa, comida, roupa lavada, colégio, tinha tudo pago, tudo direitinho em casa, a gente não queria saber disso. E aí ficamos entre nós, com a Bíblia, lendo a Bíblia, sem igreja, sem contato com a igreja, sem nada. A gente ia para Maracaí, porque só tinha naquela época coqueiro, amava a barraca, ficava lendo a Bíblia. Às vezes tinha uns caras lá de Olinda, que tinha uma rivalidade muito grande, Boa Viagem e Olinda. E a gente era do povo da paz, a gente tinha convívio com os dois. Chamava os caras todos cheios de fumo lá, ia lá, pagava, ouvia, tocava, o Pedro Paulo tocava, e falava de Jesus, tudo, os caras todos cheios do bororó lá, eu queria saber. Mas a gente passou um tempão sem vínculo com nenhuma igreja, só fazendo isso. Não tinha ideia.
Aí a mãe dele veio morar em Recife, era carioca, eles são cariocas. A mãe veio morar em Recife, e a mãe era crente. Eu disse, vamos apresentar minha mãe para tua, porque ela vai para a mesma igreja, tudo. Aí apresentou, eles viraram amicíssimas, e as duas agora estavam orando pelos dois. Né? Já era o filho, vocês dois. Foi o reforço, né? E ele foi convidado, ele se converteu antes de mim. Ele foi convidado para uma reunião lá na Trindade, no movimento carismático, inclusive com as freiras, com tudo, uma católica também. E ele entregou a vida a Jesus mais cedo. E quando ele foi de férias para o Rio, ele voltou e disse, agora eu me converti mesmo. No meio da rua, os judeus cristãos deram para ele um Novo Testamento, e ele aceitou mesmo Jesus e começou a ir para a igreja. Ele disse, não vou não. Mas eu fiquei sem ir para a igreja. Ele ia, eu não ia. Não vou não. Para a igreja eu não vou não. Mas ali na calçada da casa, eu tocava violão, a gente lia a Bíblia, tudo. Só que, uma vez eles me chamaram para uma reunião, já tinha a igreja anglicana de Boa Viagem já, que era ali onde hoje é o Nau, aquele prédio assim, era naquele prédio de junto, era uma sala ali. Só tinha aquele, não tinha nada ali, era tudo mato. E ali, eles me chamaram numa reunião, mas era numa casa ali, Boa Viagem, cobertura de um prédio. E eu fui para essa reunião, e lá eu já estava lendo a Bíblia. Por quê? Porque um da turma dos crentes, lá que estava amigo nosso, ali do Boa Viagem, Transatlântico, ele vivia no Transatlântico, ele me deu uma Bíblia de presente. O carro dele só era cheio de Bíblia na mala. Ele dava de presente. Só que ele trouxe uma Bíblia para mim num dia de sábado, eu estava na praia. E ele trouxe um pacote assim, empacotado mesmo, uma Bíblia de capa dura. Só, por exemplo, para tu aí, eu abri, era uma Bíblia preta, só tinha Bíblia preta, não tinha Bíblia de outra cor. Capa dura e preta. E o papel que embrulhou voou, né? E eu fiquei com a Bíblia de sunga na praia. Corri pro coqueiro lá por causa do coco. Zé, guarda aí que eu vou levar depois esse negócio. Tá? Depois, quando saí da praia, fui levar essa Bíblia para casa, até ali a Barão. Foi a maior distância do mundo, porque segurando aquela Bíblia, botei um jornal assim e tal, de sunga, negócio. Aí botei embaixo do meu colchão. Todo mundo passando esse crente é meio estranho, esse crente. Botei embaixo do colchão. Por que eu botei embaixo do colchão? Cara, eu botei embaixo do colchão porque eu não queria que a minha mãe soubesse que eu estava lendo a Bíblia. Porque eu não queria essa, não. Essa é para ela, não é para mim, não. Então eu li o Novo Testamento todinho escondido da minha mãe. E minha mãe botava a Bíblia, era um alçapão. Ela botava aberta na sala, em João 3,16, aberta na mesa da sala, assim, que era para a gente ver, né? Antes que eu não tinha a minha ainda, eu pegava, lia e devolvia na mesma página, sem ela saber durante muito tempo. Aí nesse dia eles me chamaram, eu já conhecia o Novo Testamento, estava interessado, e aí o cara que pregou lá no dia, o jovem que pregou, falou palavras assim, poderosas para mim, né? Foi muito, muito para mim. E aí eu entreguei minha vida ao Senhor e tive uma experiência com o Espírito Santo ali mesmo. Eu me dei por conta, eu estava prostrado no chão, todo encharcado de lágrimas. Aí Pepe, né, que é esse meu amigo, Pepe chegou e disse, tu sabe o que aconteceu contigo, né? Eu disse, sei. Pronto, a gente está aqui, estamos juntos e tal. Aí qual foi o meu primeiro impulso? Vou contar para meus amigos, né? Eu vivia em barzinho, tudo. Eu tinha um barzinho aqui ali em Boa Viagem que eu ia direto. Já saí de lá, a gente andava a pé naquela época. Pela Conselharia, não tinha perigo nenhum. Chegamos lá, encontrei meu amigo. Antes de entrar no bar, os caras veio, já veio bicado. Aí me deu um abraço. Miguelão, eu disse, rapaz, Miguel morreu. Miguel morreu. Como ele morreu? Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou pra casa. Aí fui pra casa, no dia na praia, a notícia já tinha corrido já. Que Miguel morreu? Que eu tinha me convertido. Tá. Já tinha corrido a notícia. E aí comecei a frequentar a igreja e logo me veio o desejo de servir, sabe? Logo. Tanto eu quanto ele. Eu e Pedro Paulo. A gente começou a liderar a juventude da igreja. E caminhando juntos, né? Os dois caminhando juntos o tempo todo. Sempre muito juntos, sempre fazendo tudo junto. A gente juntava muito jovem ali em Boa Viagem. A gente evangelizava uma gangue que tinha lá, uma gangue pesada que roubava peça de carro para vender. Chama-se Robalto, o nome da gangue. A loja era Robalto. Estou precisando de um toca-fita, vai lá na Robalto que tem. O pessoal vendia, né? Eles roubavam para vender. Empreendedor do crime. E a gente foi evangelizando esses caras, botando tudo no encontro de jovem. E aí a Robalto acabou. E o pessoal dizia, pô, Miguel e Pedro Paulo acabaram com a Robalto. Foi eles que acabaram. Mas tinha briga de gangue ali em frente ao Transatlântico. Eles brigavam no palco. Uma das pessoas que eu apartei inúmeras vezes
E eu me lembro que uma vez eu peguei um cabo de vassoura que ele ia dar no cara, eu peguei na mão dele. Nunca mais veio na igreja, mas vivia aqui na igreja, que era Guimarães. Sim. Joaquim. Ele Joaquim, só, né? futevôlei, né? Ele joga Futevôlei, Isso. ele dá aula de futevôlei É. na praia e tudo. Bom, nunca mais ele apareceu por aqui, mas ele foi esse cara. A gente foi buscar ele uma vez dentro da cadeia. Tirou ele da cadeia para o acampamento. E aí foi uma outra postura de vida. Então a gente saiu seguindo e um dia eu comecei a ter esses impulsos, né, de chamado ministerial, com coisa meio sobrenatural. Tinha uma irmã que sonhava comigo, toda reunião chegava, ela dizia, olha, eu tive um sonho com você estava num lugar alto, pregando e tal. Eu disse, tá bom, tá. Chegou um ponto que quando ela vinha pelo corredor, eu ia pelo outro. Mas ela ia ter uma visão, vai ter uma visão comigo. E eu correndo. Mas uma vez uma moça da igreja, uma das nossas irmãs amigas mais próximas, me ligou e disse, eu tenho um negócio para te perguntar que eu senti de Deus, não sei o que e tal. Você está conflitando com o chamado, né, para o ministério. E eu tinha dito que ia confirmar, eu não podia mentir. Eu disse, eu estou com conflito mesmo, mas não diga para ninguém não. E levei assim durante alguns meses, me conflitando mesmo. Eu já estava na universidade, já estava encaminhado, eu tinha os planos, né? Todo mundo tem seus planos. Eu não queria deixar aquilo ali, não. Mas fui fazer encontro de jovens, não foi nem o primeiro, o terceiro encontro de jovens lá na Trindade. Depois do encontro tem aquele reencontro. Sim. E eu estava lá, Paulo Garcia disse, vai lá, dá um testemunho aí. Mas eu me convertia, eu vou dar testemunho de quê? Não, diz alguma coisa aí, vai lá. Aí eu disse alguma coisa rapidinho. Quando acabou, ficar lá na praça, todo mundo conversando, aquele monte de gente. Praça Chegou, da Alegria. chegou uma senhora, eu lembro do óculos, era desse tamanho assim. Pegou da minha bolsa, eu tinha uma bolsa de couro, daquelas, uma bolsa do DCE, uma bolsa de couro, daquela de Caruaru. Ela pegou o negócio, botou dentro e disse, olha, vá que ainda dá tempo. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? O que é isso? Aí fui lá no banheiro para ver o que era, não queria nem abrir. Quando eu abri, era o manual do Seminário Batista, manual de inscrição. Aí foi que eu conflitei mesmo. Aí o pastor foi passar 6 meses nos Estados Unidos e disse, você vai pregar no culto de despedida que a juventude vai fazer. E você. E ele, logo assim, para dar aquele púlpito naquela época, ninguém subia ali. É você. Aí eu estava saindo da igreja lotado, ó. E é o culto da despedida dele. E eu em casa conflitando, o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou escrever, o que é que eu vou fazer. Tá vendo que não dá para mim esse negócio de... Aí chegou o vento lá que soprou e a Bíblia caiu aberta em 2 Coríntios 5:3, que diz, porque, toda vez essa parte é mais difícil, então, esse trecho diz assim, não que nós sejamos capazes, porque a minha briga com Deus era, eu não tenho capacidade, tá vendo? Eu não estou conseguindo fazer nada, tenho um culto de noite, não sei nem o que eu vou dizer. Ele diz, não que nós sejamos capazes por nós mesmos de fazer, pensar qualquer coisa, a nossa capacidade vem de Deus, que nos fez ministros da nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, que o Espírito vivifica, a letra mata. Aí eu parei e disse, bom. Aí o pastor tinha ligado, e aí, tudo bem? Não, tá bem não, eu estou ainda procurando aqui. Ele disse, não, você vai fazer. Ele nem lembra disso. Às vezes eu perguntei uma vez, ele nem lembra. Se eu fiz isso, eu fiz. Ele nem sabe o que fez. Mas ali foi que eu disse, eu estou me rendo. Agora, eu preciso de uma confirmação do meu coração e de tudo que me envolve, né? De tudo que me envolve. Aí saí dali, mais tranquilo, fui, preguei, faltou luz no meio do culto, eu fui tranquilo e disse, acabou, pronto. Aí voltou em seguida, disse, putz, vou ter que continuar. Eu me animei tanto que o pastor estava na primeira fila, estava assim já para mim, assim, tá bom. Já estava querendo acabar, né? Com tudo que a gente estava fazendo. Aí eu disse, eu vou agora. Fui lá no seminário, fiquei olhando para aquilo tudo lá. Disse, aí matriculei e entrei no seminário. E me formei lá. Foi outro conflito, porque quando eu entrei com um bispo e quando eu me formei era outro. E era um bispo de uma linha muito liberal, que passou por aqui, que não era simpático com o movimento evangélico. E me cozinhou muito para ordenar. Me cozinhou. Eu também não fui muito... Sinceramente, eu também pisei na bola, fiz algumas coisas que eu não devia ter feito. Ô bispo, o senhor falou do ambiente universitário. Esse ambiente universitário, ele já era tão hostil, porque hoje a gente sente uma hostilidade muito grande. Ele já eu era acho tão que hoje hostil. é mais hostil. As coisas vão piorando, né? Eu acho que o ambiente é mais hostil, mas também
Era hostil, mas era hostil assim, não ideologicamente, sabe? Porque hoje é muito ideologia, né? Muitas ideologias. Era hostil assim, que alesamento, tu vai ser pastor, vai perder tua vida, vai parar de beber, tu vai virar crente, vai parar de beber, vai parar de fazer farra. Era mais nessa linha. Não tinha aquela pressão. Tinha alguns professores crentes, evangélicos, que davam força às vezes. A ABU era muito forte lá. A gente tinha reunião da ABU, tinha grupo da ABU. Robinson era professor da Rural, foi lá quando eu conheci ele. Aí a gente tinha grupo fazer culto na ABU. Primeiro, quando eu voltei de férias, porque eu me converti em dezembro. Quando eu voltei de férias da universidade, aí eu era crente. Eu saí sem ser crente e voltei de crente. E ninguém entendia isso. Meus amigos ficavam, tu é crente, que história é essa? Porque eu estava andando com os crentes agora. Culto na universidade, eu metido com os crentes lá, tudo. Distribuindo folheto, aquele negócio todo. E aí eu fui seguindo na igreja, depois fui ordenado, depois de muito tempo, assim, uns 4 anos, depois de formado, para poder ser ordenado. E logo que eu fui ordenado, eu já era auxiliar lá na Trindade Paulo Garcia. E passei um tempo lá ainda. Foi quando ele decidiu, vamos plantar uma igreja lá em Piedade. Eu morava aqui já. Na Zona Sul, a gente escolheu Piedade por causa do lugar. É outra história. A gente terminou aqui e eu terminei sendo o pastor daqui. A gente veio para cá com aquele grupinho, que era, basicamente era o grupo do Seminário de Vida no Espírito Santo. Que era o seu ministério lá, que era o meu ministério que eu tomava conta lá na Trindade, fora a juventude. E alguns jovens também vieram. E a gente começou, o primeiro culto aqui tinha 30 pessoas. Mas de noite o pessoal vinha para dar uma força. Que já era aqui, né? Era aqui. O pessoal vinha para dar uma força aqui. E aí a gente foi desenvolver o ministério. Depois, para chegar como bispo, já foi uma outra história. Depois de muito tempo, eu não tinha plano de ser bispo. Realmente não tinha. Meu ministério aqui estava fluindo aqui na paz. Eu não tinha interesse nenhum de ser bispo. Quando o Robson foi assassinado, eu estava em Porto de Galinhas, de férias, e Jesus ligou para mim, deu a notícia, de seguida ligou dando a notícia de Miriam. E eu estava com a minha esposa, ela disse, vamos para Recife? Eu disse, vamos para Recife. Mas ela era uma das pessoas que sempre me dizia, tu não precisa ser bispo não, né? Tu não vai ser bispo não, precisa não, né? Eu disse, não tem interesse nenhum. A gente nunca tinha, os dois não tinham interesse nenhum. Mas ela foi a primeira pessoa que disse, se prepare que vai sobrar para você. Outras palavras, ela disse. Você será o bicho. Ela tinha um olhar, né, bicho, assim. Vai para você. É. Aí foi pesado, né? Porque eu não queria de jeito nenhum disso, eu guardei para mim aquilo. É uma profecia. Aí, vim para Recife, estava muito desorganizada a coisa, teve uma reunião, na reunião a gente viu que estava o pessoal muito perdido, eu fiz contato internacional para trazer ajuda para cá, né? Porque o Robson era uma pessoa ligada internacionalmente, mas não tinha ninguém fora ele que tivesse conexão internacional. Só eu. Então foi que chamei Tito, chamei Bob Duncan dos Estados Unidos, vieram para cá, deram orientações como é que ia fazer o processo eleitoral, tudo, trazer outros bispos para a sagração, etc., fazer tudo. E aí tivemos todo o apoio, mas isso vai chegar na eleição, porque a eleição era algo assim, meu nome era um nome muito pouco provável, a bem da verdade. Mas quando ele veio para cá, o Bob Duncan, que era o arcebispo dos Estados Unidos, e perguntaram para ele qual é o perfil do bispo para essa igreja, ele disse, vocês é que sabem, mas tem que ser uma pessoa que conecte a igreja com o mundo. Você não pode perder essa pessoa, senão vocês vão ficar aqui com um grupo isolado e tal. Aí, a princípio, só tinha o meu nome, porque o pessoal me impressionou. Eu fiz assim, expressei que eu aceitava, contanto que eu não deixasse a igreja local, que a minha visão era permanecer na igreja local. Isso foi dito, a gente foi trabalhar, teve alguns encontros. De repente, Levi Lázaro também colocou o nome dele. Mas eu e Levi Lázaro tivemos uma amizade muito grande, desde a época da Trindade. Nem ele, nem eu era nem pastor sequer. E caminhamos, tinha tinha debate, ia para o debate, os dois. Aí tinha as perguntas. E tinha gente que tinha umas perguntinhas capciosas, assim, tal. E a gente brigava ali e tal, mas de maneira geral foi tranquilo. E na eleição, no primeiro escrutínio, eu fui logo eleito. A eleição foi rapidinha. Eu estava aqui na eleição, eu lembro. Tinha observadores eu não estava, não. Tinha observadores internacionais que vieram, mandados pelo pessoal do GAFCON, tudo. E aí foi feita a eleição e eu me tornei bispo. Isso depois de um período de ausência, né, de mais de ano, que foi 2012, que é o que eu fui sagrado bispo, fui eleito sagrado. Dezembro de 2012. E em 2010 para 11 eu tive doente,
Passei praticamente fora de combate mais de ano. E aquilo mudou muito o meu senso de urgência, de fazer as coisas que precisam ser feitas e não esperar para amanhã. Desculpa. E eu sempre achei que a igreja precisava ir numa direção diferente da que estava indo, porque eu achava que a igreja estava indo numa direção muito fechada, com ênfase muito tradicional. E por conhecer a igreja anglicana, graças a Deus, dos 4 continentes, ou dos 5 continentes, para dizer a verdade, eu tive essa oportunidade na minha caminhada de conhecer a igreja anglicana no mundo todo. Todo tipo de anglicanismo eu basicamente já conheci. Então eu sabia que a igreja anglicana é totalmente diversa, totalmente aberta, e que cabia uma igreja mais aberta, mais livre. Como eu tinha, por conta da enfermidade, eu deixei de usar veste, lembra que eu não usava veste? Porque eu podia tropeçar, eu tinha bengala. Sim, sim. Eu botava um banquinho, né? Uhum. Dali eu nunca mais botei, né? Dali, e o Robson estava vivo ainda, vim aqui confirmar tudo. Mas eu nunca forcei ninguém, nunca disse que tinha que ser assim. No entanto, eu estava acompanhando a igreja da Inglaterra. A igreja da Inglaterra, paralelo, eu estava acompanhando os sínodos da igreja da Inglaterra, estavam voltando, estudando e voltando a opção pelas vestes, tornar opcional. As vestes litúrgicas seriam opcionais de cada igreja. E eles aprovaram isso quando a gente estava montando os cânones da província. E aí a gente já fez o cânone de acordo com a igreja mãe. Né, já adequamos. E não houve nenhum momento em que eu dissesse que tinha que mudar. Eu apenas fui implantando algumas coisas aqui. E isso foi gerando uma influência. E foi. Como eu disse, eu entendia que a igreja precisava falar mais a linguagem dessa geração. Não podia ficar falando a linguagem que responder as perguntas que ninguém estava fazendo. Então, tem um espaço para uma igreja litúrgica? Tem. Tanto que a gente tem um culto litúrgico aqui. Mas claro que proporcionalmente é um número muito menor de pessoas. Eu, como fui pastor de jovens durante muitos anos, eu sempre tive uma paixão pelos jovens. E sempre gostei de ver a igreja com jovens. E eu tinha dificuldade em alguns lugares de ver a igreja com jovens. Era uma luta para ver a igreja com jovens. Então, quando a gente começou a mudar algumas coisas, não foi rápido. Eu lembro que teve gente que veio me impressionar, disse, vamos mudar aqui e tal. Sabe uma pessoa que quase que disse para mim que era sim ou não. Essa igreja muda tanto, né? Disse. Você fala isso, né? Mas teve uma pessoa que não está conosco hoje, está em outra igreja, mas é um irmão muito querido, que disse, não dá para mim não, pessoal. Se for para ficar aqui, é para a gente mudar tudo isso, a gente está num processo que tem que ter paciência. A gente não vai chegar aqui e detonar tudo. Tudo vai ser gradual. Ele foi embora. Não está conosco até hoje, mas é um irmão muito querido. E a gente foi devagarzinho. Mudando aqui, mudando ali. Em nenhum momento, a verdade é que em nenhum momento, de todas as mudanças que foram feitas aqui, ninguém veio questionar para nós. Não houve resistência pela implantação desse modelo Ninguém. mais contemporâneo? Nunca houve uma pessoa que disse, não, mas isso não pode acontecer, sei lá, reclamar. Não, de fora. Sempre tem gente de fora, né, que se mete. Mas daqui nunca houve. E por quê? Porque a gente lançou aquele mote de um novo tempo, o Evangelho de sempre. Sim. Que é o nosso mote, que continua o novo tempo, o Evangelho de sempre. E vai ser sempre assim, o novo tempo, o Evangelho de sempre. Onde eu ando na igreja anglicana, eu fui agora, a minha última viagem, e primeira depois da pandemia, foi para Indiana. Fui lá numa reunião numa igreja que, se alguns dos críticos visse aquela igreja, jamais diria que ela seria uma igreja anglicana. Que poderia ser. Uma igreja numa high school, muito legal, muito bacana, um prédio bonito, grande, muito artista, muita pintura, muita dança, bandeira. E o pastor sequer usa colarinho clerical, pra você ter uma ideia. A gente ainda usa, ele fica assim, no culto. Eles são assim, só no sínodo ou no casamento, uma coisa assim. Rarissimamente ele usa. O pastor que levou a igreja para a igreja anglicana, que hoje é aposentado, mas está lá no grupo, ele, em um dos cultos ele foi de colarinho. Mas ele não é mais o pastor da igreja. O pastor é um cara jovem, David, que vai vir até aqui em Recife.
Então, as pessoas que dizem ou que fazem crítica, porque você sabe que tem críticos, nós temos críticos, né? Nós temos críticos que dizem que nós abandonamos a tradição para sermos worship. Bom, o worship a gente é mesmo, porque a gente adora Deus mesmo, somos adoradores. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor está em busca de verdadeiros worshipers. E eu sou um worshiper, não tenho dúvida nenhuma, sou um adorador. E agora, eu respeito, mas tem pessoas que estão dizendo isso que nunca colocaram o pé numa igreja anglicana. Às vezes, os teóricos, todo canto tem os teóricos, né? São teóricos, não conhecem o mundo anglicano, não conhecem o mundo evangélico anglicano. Há 30 anos eu viajava com o Robson, a gente já ia para as conferências, para os encontros na Inglaterra, e o mundo evangélico, John Stott, Michael Green, todos esses caras, sequer usavam colarinho clerical no culto. John Stott usava gravata. Só quando tinha seca ele botava um colarinho clerical, num blazer, nem veste. Só no culto tradicional, de 8 horas da manhã, embaixo no porão, é que ele usava veste. Michael Green a mesma coisa. Todos esses grandes anglicanos eram assim. O movimento evangélico anglicano, St. Andrews de Hollywood, que é um movimento carismático muito forte. Eu estive lá algumas vezes, levei Márcio Meira lá. Uma vez eu fiz uma peregrinação com o Márcio Meira para introduzir ele nesse mundo, pela Inglaterra. E a gente foi mostrando que uma face do anglicanismo que aqui se omitia. E só mostrava uma face o tempo todo. Eu não queria confusão, então eu não ficava gerando briga por causa disso. Mas eu sabia que eu estava dentro do anglicanismo fazendo um anglicanismo contemporâneo. Existe uma diocese. Por isso que o conselho lá do pastor, né, que veio de você, que fosse uma pessoa que tivesse contato, né, exatamente com isso, por causa desse tipo de coisa, que conecta o mundo com aquela realidade local. Exatamente. Né? E essa questão do moderno, então, com o tradicional, não foi algo que o senhor parou e pensou? Foi algo natural? Natural. Totalmente natural. Claro que tem a ver com a minha vida e com o projeto de igreja que eu tinha para o meu coração. Eu sabia que Deus tinha para mim. Deus me chamou com um propósito, que é diferente do seu. Então, tanto que quando a gente implantou a província aqui no meu sermão, você pode escutar, está lá dizendo o que é Esté, eu citei Esté. Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus o colocou aqui. Então, eu tenho convicção disso, que foi que mexeu com a estrutura da igreja, deixou meia dúzia de 3 ou 4, como dizia minha mãe, que não gostaram muito da coisa, deixou. Mas em compensação está a igreja aí avançando, conquistando, ampliando, expandindo. O moderno, ele não é o antagônico do tradicional. O contemporâneo não é antagônico do tradicional. A igreja, o culto anglicano, tem aquele livro lá, de Louvor, de Tim Keller, de D.A. Carson, que tem um capítulo que eu sempre recomendo que no seminário de liturgia a gente use, que é sobre o culto anglicano. É um pastor anglicano que escreveu sobre aquilo. Onde ele disse que Thomas Cranmer, se estivesse aqui hoje, ele ficaria frustrado. Porque ele nunca intencionou engessar a igreja e levar ela para a obscuridade que ele lutou tanto para tirar. Então engessaram o livro de oração comum, por exemplo, e tem que ser daquele jeito. Enquanto os 39 artigos de religião diz que em cada cultura, em cada nação se adapta a liturgia e os costumes se adaptam aos costumes locais. Então tem muita coisa na África que você vai que é muito diferente de qualquer lugar, que gente aqui se escandalizaria de ver. Por quê? Por causa do batuque africano. Nos cultos é um batuque, muitas vezes, o movimento mais carismático, é um batuque que lembra um terreiro de candomblé. E como é que as irmãs dançam? Assim. Igualzinho, igual tudo crente. Questão cultural. Aquelas colar. Eu tô achando que eles dançam, vão lá para baixo, faz tudo daquela parte da cultura deles. Então, assim, o contemporâneo não é antagônico à raiz. O culto anglicano, ele é dividido, aí sim, é diferente de algumas igrejas. Porque a estrutura do culto anglicano foi feita para você fazer tudo no culto. Para você ter adoração, você ter oração, intercessão, leitura bíblica e palavra e ceia, quando é o caso, ceia. Tudo acontece no culto. Agora, hoje tem culto de igrejas? Claro, tem. Tem algumas igrejas que é tradição, por conta de ser essa polarização católico-evangélico, saiu tirando tudo que a igreja católica
Mesmo antes da reforma, a igreja una, a igreja pré-concílio, pré-reforma, que era a única igreja católica, que tinha, e que não era nada, era história, porque se você vê... É mais para não se vincular àquela imagem, né? Pois é, se você vê aquele livro de Betterson, Documentos da Igreja Cristã, vai lá, tem o rito da ceia do Senhor do 2º século. É o rito que a gente usa aqui até hoje. Até hoje. É o mesmo rito. Mas o pessoal não. As pessoas não sabem que isso faz parte da tradição e está implantado no É uma culto tradição, né? não é o tradicionalismo. Uhum. É uma tradição. E é saudável e está enraizado na história. Então, aí você vai num culto hoje, muitas vezes, aí sim, tem 1 hora de louvor, uma palavra, um ofertório e tchau. Isso não é o culto histórico cristão, não é. O culto cristão histórico tem oração, tem intercessão. Eu recentemente fiz um artigo sobre isso. O que é que acontece num culto, né? É mais ou menos isso, lá no meu blog está lá. Então a gente cumpre tudo isso, da maneira contemporânea, né? Quando a gente quer fazer, a gente mantém as nossas vestes nos momentos solene, nas ordenações, em cultos solenes, quarta-feira de cinza, em culto de cinza, e outros cultos a gente faz isso, a gente mantém a nossa tradição. E não é nada demais. Mas nós não somos tradicionalistas. Quando a gente diz a gente tem uma tradição, significa que tem raiz. A gente tem raiz, a gente está vinculado à história. Agora, nós não somos tradicionalistas. O tradicionalista, ele é como o sacramentalista. Ele faz aquilo quase que mecanicamente, às vezes não tem nem uma justificativa para fazer. Sobre isso, assim, eu percebo uma dificuldade dos doutores, né, de teologia, né, pode chamar assim, sei lá, de controlar essas coisas, assim, porque quando a gente se torna contemporâneo, a gente anda num caminho tênue de alguma forma. Por mais que a gente tenha uma facilidade de andar no contemporâneo, porque a gente tem uma base muito sólida, né, de tradição, mas, um exemplo, as igrejas que vão para um caminho contemporâneo, elas às vezes não têm tradição. Então, elas já começa assim, né? Já começa sem nenhum tipo de vínculo, nenhum tipo de base. Então, surgem todas as influências teológicas, né? E às vezes as pessoas fazem associações, né? Por você ser contemporâneo, é como você fosse daquele jeito. Isso, como tu vê essa questão assim, o que eu tô amando nesse momento agora a gente conversando aqui, é perceber que tudo isso foi feito, já era gerido isso dentro do seu coração, e isso foi feito de uma forma com muita paciência, né? Levou um tempo, né? Foi uma coisa, não foi algo imposto. Foi natural, né? Foi natural, porque eu acho que se fosse algo que não vai ser assim pronto no começo, eu acho que talvez não fosse digerido da melhor forma, né? Eu acho assim, não sei. Tô sugerindo. Aí o que é que tu vê esse desafio assim? Porque a gente sempre vê os críticos, né, de plantão, que vê uma igreja contemporânea e aí avalia o louvor, já taxa tudo, e conviver com essas diferenças. Porque eu sempre disse, cara, qual é o problema? O cara vem, pega aquilo que eu não concordo. Sim, e aí? Eu vou filtrar e vou ouvir o irmão, né? Porque, tipo, a gente tá diante de uma igreja que tem as diferenças. Veja, hoje tem um público jovem que não é grande, mas que está em busca da tradição. Só que aqui mesmo, um jovem me procurou aqui e disse, por que a gente não é uma igreja mais sacramental? Eu disse, e quem disse que a gente não é uma igreja sacramental? Ele disse, não, porque eu não vejo a liturgia sendo cumprida. Eu falei, quem disse que liturgia tem a ver com sacramento? De onde você tirou isso? A pessoa não sabe nem o que está dizendo. Não sabe nem o que está dizendo. Quem disse que sacramento tem uma liturgia, mas a liturgia não tem nada a ver com sacramento? Nada. Sacramento está lá, ceia, batismo. A gente faz isso, a gente vive isso. A missão sacramental que Jesus mandou ir, que eu considero quase um sacramento, ir para mim é um sacramento. Então, nós somos uma igreja sacramental, nós não somos uma igreja sacramentalista. O sacramentalista, ele vai vincular a questão sacramental, a roupa, a veste, a tipo de música, a tudo. Tradição. E não é isso, não é absolutamente. A formalidade, né? A formalidade, né? Por isso que eu digo, o solene não é... A alegria não é desrespeitosa. A alegria, ela é respeitosa e é solene. Não é porque é silêncio que é o respeito, a alegria não é respeito, não. Isso é engano. Mas você está certo quando você diz que
existe um mal entendido hoje. Esse grupo que busca, existe um grupo sim que busca, está em busca de novo. Aí tem a Liturgia do Ordinário, que é uma menina que se tornou anglicana e que escreveu o livro, que é muito bacana, eu amei, eu li, gostei muito, tem a ver com a vida, tudo. Mas ela é a realidade dela lá, na igreja dela, é uma igreja mais litúrgica e tal. O que é que eu acho interessante? É que nas igrejas tradicionalistas, via de regra, são as igrejas que menos desenvolvem e menos se expandem, menos evangelizam. Não tem contato com o mundo. Exatamente, porque perde esse vínculo com a necessidade do mundo e se fecha na igreja. Uma vez eu estava caminhando, eu fico procurando o que escutar e caí lá num culto e deixei. Nem vi quem era, porque eu deixei lá. Eu fui transportado para a minha juventude. Fui transportado para o começo da minha vida na igreja. As músicas eram as mesmas, o vocabulário era o mesmo, aquele cara que imposta a voz para dizer, irmão, a paz do Senhor, não sei o que, tudo, aquela coisa bem formal. Eu me vi há 30 anos atrás. E era um culto que estava acontecendo naquele dia, tinha acontecido naquela semana. Ele vai chamar isso de um culto reformado, com teologia reformada. E eu vou chamar isso de falta de visão. E tem gente que gosta? Tem. Especialmente na internet, que você tem muitos views, porque a gente do Brasil todo que assiste e gosta. Mas vai naquela igreja e muitas vezes qual é o ímpeto? Porque eu não conformo, por exemplo, tem pastores amigos meus que têm igrejas que são pequenas, sou contra a igreja pequena. Eu sou contra a igreja que quer ser pequena o tempo todo. Aí é um problema. Mas que está ali, está muito gostoso aqui, a gente conhece todo mundo e tal. Igreja não é um bunker. Igreja não pode ser um bunker. Igreja é um ponto de partida, como o Carlos sempre diz, né? É um ponto de partida, não é um lugar de chegada. Eu cheguei e agora eu vou partir. Ide, vai para o mundo. Então, se eu estou satisfeito demais com aquilo ali, com aquele ambientezinho gostoso, tem alguma coisa errada com a minha teologia da missão, com a teologia da missão da igreja, do evangelismo, etc. Porque, até onde eu conheço, não pode ser o propósito de Jesus que isso aconteça. Então, se a igreja é tradicional, que tem uma liturgia, etc., mas está cumprindo os propósitos, está evangelizando, está fazendo missão, amém, pronto, não tem problema nenhum. Aí passa a ser uma questão de estilo. E o estilo é diferente. Você pode ter um estilo mais litúrgico, eu tenho menos, o outro tem mais. E dentro da igreja anglicana, isso é muito E você vasto. tem o acesso também, né? A gente tem, por exemplo, um culto extremamente contemporâneo, a gente tem um culto super tradicional, que aí a pessoa pode ter o contato com o tradicionalismo, né? O tradicionalismo não, mas com a tradição anglicana na parte litúrgica, né? E eu acho que esse espaço, assim, tá sendo muito rico, né? Essa com o queixo migal. Mas assim, é muito rico para o jovem que está assistindo a gente e que acha que a nossa igreja é só contemporânea, aquilo não é dotado de nenhum tipo de liturgia. E ele começa a entender que todos esses aspectos que são envolvidos no nosso culto hoje, tudo é litúrgico. Renata, né? Todo mundo que vem e visita aqui, do mundo todo mundo que vem e visita, o que é que o povo fala? Valoriza. Mesmo que ele não é o estilo dele. Porque na igreja anglicana tem esse valor, é de respeitar o estilo do outro. Você faz isso, amém, que coisa linda. O pessoal ama. Assim, todo mundo que vem aqui valoriza. Às vezes os próprios daqui no entorno é que são os críticos. Aconteceu isso agora com o pastor assim, Max, não foi? Ele veio pra cá e quando ele chegou lá, ele disse, gente, vocês têm um braço social incrível. Linda. A Casa da Esperança. Ele tem uma foto ali daquele mapa, manda pra mim. Mas é isso mesmo, porque uma coisa que eu vejo é o seguinte, as pessoas, a gente nunca valoriza o que a gente tem, né? Sempre olha e sempre quer o que não tem. Exato. E uma coisa que eu sempre, porque assim, eu sempre fui anglicano, nunca fui de outra igreja, nunca tive experiência em lugar nenhum, né? Tive experiência em um seminário que não que aí eu vi o que é tradicionalismo. Mas assim, pra mim nunca foi, eu sempre lidei muito com esse espírito anglicano, jeito de ser, as diferenças, né? Eu acho que é o jeito da gente, então eu tenho esse DNA. Então por isso quando eu via muito jovem muito crítico, assim, extremo, aí eu via que isso não era um DNA nosso, era influência de outra coisa. Né? De outra coisa, porque a gente convive. Não perde a salvação. Amém, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Né? Tá no meio anglicano, né, bicho? É que chama de comportamento, né? O ethos.
Eu estava conversando com uma pessoa que a gente está com um projeto de plantar uma igreja numa determinada região, que ainda é meio que off, que a gente está estudando. E essa pessoa disse para mim assim, pastor, bispo, ele não é anglicano, ele não é daqui. Ele disse para mim. Mas ele vive lá nessa região. Ele disse, ali, naquele lugar, tem que ser uma igreja paz. Tem que ser vocês. Ali, para alcançar aquele pessoal, para viver aquilo ali, tem que ser vocês. Porque ele conhece o nosso jeito. Ele gosta muito. Ele disse, não pode ser outro, não. Tem que ser vocês. Quando eu era, na minha juventude, a gente tinha o culto dos jovens no sábado. Eu estudava no seminário com o Roberto, né, Schuller? A gente estudava junto. E Schuller vinha desse culto de juventude, na época era noiva dele, Flávia. E assistia o culto com a gente, eu no domingo mesmo vinha. E ele dizia, rapaz, eu convido, quando eu tenho alguém para convidar, eu convido para aqui. Naquela época, né? Faz muito tempo. Mas já era uma turma bem além das quatro paredes, bem além. E música e tudo, já era bem diferente, por causa da influência do menino de Deus. Mas teve uma vez que ele, quando a gente leu a Bíblia, o que é que a gente disse? Palavra do Senhor, damos graças a Deus. Ele disse, mas vocês fazem igual a Igreja Católica. Eu disse, Ele disse. Aí eu disse, mas é a palavra do Senhor? Ele disse, claro. Não dá graças para dar graças a Deus? Eu disse, realmente. Mas só por quê? Porque aquela polarização, né? Fica um revanchismo depois da reforma, né? É por isso que eu acho legal a história anglicana, ela contribui muito para que haja esse equilíbrio, né? O fato de como ocorreu a reforma na igreja anglicana. De dentro para fora. Exato. Dá um equilíbrio e um ambiente histórico para ela, para que ela possa ficar... Qual era a luta na reforma? Eram os puritanos da Inglaterra, que eram os anti-anglicanos. Os puritanos não tem nada a ver com a gente. Puritano e nós... Agora, tinha anglicanos puritanos. E tinha um grande bispo Riley, que era um grande pregador, que era puritano. Mas ele estava na igreja anglicana, ele tinha teologia puritana, mas uso e costume não. Mas para o puritano, não tem nada a ver com moral, com nada. Puritano é a questão eclesiástica. É que eles exigiam que se desvinculasse de tudo o que lembrasse. Para ser uma igreja pura, tinha que deixar de lado tudo o que fosse vinculado ou que lembrasse Roma, que era grande prostituta, etc, etc. Então tinha que ser assim. E deu até revolução lá, né, na Inglaterra, etc. Depois houve golpe, etc. Mas essa teologia puritana é uma teologia que, por um lado, é muito boa porque tem um zelo pela Bíblia muito grande. Tem um zelo pela palavra muito grande. Isso é que eu valorizo neles. Mas, por outro lado, eles estão prontos para o século XVIII. Sectário, né? Muito sectário. Muito. Aí, eu lembro que eu já li num lugar que falava assim, que tem gente que acaba dizendo que não deve se adaptar aos tempos como se isso fosse antibíblico. Aí ele contextualizou a escrita do Evangelho de João, que ele dizia assim, naquela época tinha quem quisesse explicar o mundo, ele dizia, o mundo veio do fogo, o mundo veio da água, e eu acho que foi Heráclito que dizia que o mundo tinha vindo de algo, que ele não podia dizer o que era, chamou-se de Logos. Aí ele disse, guarde, Heráclito disse que chamou de Logos. Como é que João começa o evangelho dele? No princípio havia o Logos. Ou seja, você percebe que a própria palavra inspirada por Deus, ela vem para trazer e até a escolha dele, né? Ele deu pra gente o quê? O evangelho, as palavras. Então, existe uma tendência, existe uma busca por quem está levando a palavra que a gente tem que conseguir se comunicar com quem está lá. Então, se você faz um culto, você está prestando um culto ao Senhor e convidando aquela pessoa para prestar esse culto ao Senhor. E essa pessoa, ela não está entendendo a comunicação, não faz sentido, né? Nenhum. Mesmo os que não creem ainda, às vezes amigos nossos, eles se sentem bem num culto. Pelo ambiente, né? Pelo ambiente. Eles não se sentem, às vezes, diferentes e tal. E esse é o processo. Você pode frequentar, porque a gente sabe que o campo missionário começa aqui. Então, o que é que a gente tem? Que as pessoas estejam na igreja. Rick Warren sempre defende que a igreja cresce de dentro para fora e não de fora para dentro. Ela prepara-se, espalha, vai. É sempre esse círculo, né? Esse ciclo de trazer as pessoas... Multidão, etc., para o núcleo. Porque é assim que a gente entende que deve funcionar. Mas na mentalidade mais, vamos dizer assim, tradicional, ela foca muito na plástica, na forma, na história. Normalmente são as pessoas que gostam disso
A maioria perde o elan. Quando eu vejo uma pessoa perdendo o elan missionário, evangelístico, a sede por vidas, por evangelizar, eu já começo a me preocupar. E às vezes quando alguns, né, que a gente sabe que existe, que começam a estudar, e o estudo da teologia faz mal a eles, porque eles não estão prontos para aquilo. Eles não estariam prontos. Distancia a teoria da prática, aí fica, né, comendo livro e cuspindo fogo, mas não tem mais elan por evangelizar. É conhecimento pelo conhecimento. Isso é muito danoso para a igreja, muito. A teologia sempre foi prática, para ser prática. Ninguém nunca construiu teologia, os pais da igreja, para ser algo de consumo próprio. Era para consumo da igreja e para a direção da igreja. Sempre para isso. Quando começa consumo próprio, aí o cara é fã de N.T. Wright, que eu também gosto muito, mas ele não lê nem a Bíblia. Ele não lê nem a Bíblia. Né? Nem conhece. Ô bispo, e como é que se deu? Porque em conversas com o Roder da Juventude, a gente sempre fala que o senhor consegue conversar de uma forma muito bem, o senhor consegue se comunicar com várias gerações. O senhor, quando teve chamado pastoral, né, o senhor pregava para pessoas mais velhas, e o senhor hoje ainda prega para pessoa muito mais jovem, e essa pessoa, ela consegue digerir, assimilar muito bem o que o senhor está a falar, o senhor consegue se comunicar bem. Isso aí veio de uma preparação que o senhor teve, o senhor entendeu que deveria se preparar nisso, ou isso também foi algo de forma natural? Não, eu nunca achei que eu tinha que me preparar para isso, não. Nunca pensei sobre isso. Mas eu acho que é natural. Por quê? Primeiro porque eu fui um jovem que quis ser cristão e não fui compreendido. Por causa do meu cabelo, por causa do meu jeito, tudo isso. E isso já marcou a minha vida. Ou seja, quando me tornei crente, eu disse, não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que ser uma coisa que possa alcançar. Segundo, eu fui pastor de jovens. Né? Pastor de jovem, ele engole de sapo, é escola. É uma escola para a vida. Né? A Carlinhos está aí, ele sabe disso. Pastor de jovem é massa, porque agora eu fui pastor de jovem mesmo. Eu dormia com jovens, eu acampava com jovens, eu dormia em barraca, eu ia abaixo do pé de pau, muriçoca, eu estava lá. Gabriel, desse tamanho assim, muitas vezes eu dormindo com ele do lado de fora, porque ele tinha asma e não podia ir para dentro do lado do lugar, mas eu tinha que estar com o pastor jovem, tem que estar com a turma. Se não tiver, esqueça, não gera liga. Então isso para mim sempre se tornou algo mais tranquilo. Agora, o fato de eu ter sido surfista até os 55 anos de idade. Só falando mais, né, bicho? Tá se falando mais, não, só stand-up agora. Só parei por causa da... Mas as pessoas que conhecem a história criam essa identificação, o jovem, com a sua pessoa, né? Então, eu nunca fui... Pode botar o surf na carga do seminário. Tem a questão do surf ambiente que eu vivi no surf. E na igreja, eu sempre convivi com a turma mais jovem por causa do surf também. Uhum. Agora, tem uma coisa que aí foi intencional, sempre. Eu sempre tive amigos mais jovens que eu também. Amigos de relacionamento. De visitar, de estar na casa, de sair junto, de viajar. Que sempre foram mais jovens que eu, e tanto como eu tinha mais velho que eu. Talvez isso ajudou muito, porque eu sempre naturalmente me comuniquei com... Sabe o que eu acho também, bicho, que deve ter ajudado, que eu percebo assim no Senhor, é esse olhar global. O Senhor está muito atento ao que está acontecendo na igreja, né? Não é normal você ver, você já, meu pastor fica só aqui. O Senhor não está só aqui. Você tem até esse pela minha função, né? Que eu preciso. E por ser a nossa igreja, uma igreja global. Mas eu acho que isso aí, bispo, é mais do que sua função. É como se fosse um dom. Porque eu lembro que quando eu me converti, e eu tive uma conversa no gabinete ainda lá em cima, o senhor falou algo pra mim que ali eu não entendi nada do que o senhor falou. Aceitei, mas não entendi nada. Eu vim entender, 10 anos depois. O senhor, então, estava vendo ali bem mais à frente de onde eu estava. Eu vejo que não é só pela sua função de bispo, porque na época o senhor era pastor. Não é só pela função é tipo uma visão, um dom mesmo. Porque mesmo como pastor, você sabe, eu sempre trouxe todo mundo de fora para cá, sempre fui buscar, sempre interagimos, né? Essa igreja sempre eventos, ideias. Alcançar. E não só isso, é uma visão, assim... Não só a nível de contato global, tá? Mas é uma coisa assim, a nível espiritual, uma visão que tá vendo além do que a gente tá vendo. Mas esse é o papel do líder, sabe? Viu? Tem que ver além. O líder às vezes se frustra porque ele enxerga o que as pessoas não estão enxergando ainda, e ele tem que levar as pessoas para lá. E às vezes tem gente que não quer ir. Né? E tem que ter paciência, Aí tem que ter a paciência de levar. Quer ver uma coisa? Pouca pessoa sabe, mas o Happening, como é que o Happening chegou aqui?
happening que muita gente aqui já fez, né? Eu estava numa viagem dessa, numa conferência dessa, eu fui passar o final de semana numa igreja onde eu e Chuck ficamos na casa do pastor. E Chuck ia pregar, eu fiquei com ele lá o final de semana. E eu passei, no corredor da igreja tinha assim, happening. Aí eu parei, tinha um cartaz. O que é isso? Aí disse, é um programa tal. Disse, como é esse negócio? A responsável é aquela senhora ali, ó, da diocese. Aí eu vou lá falar com ela. Eu falei, como é esse negócio? Ela explicou o que era. Eu disse, oxe, isso é como um concílio para... Eu disse, eu queria saber mais. Porque eu quero levar esse negócio para o Brasil. Pronto. Ali, a gente mandou aquela turminha, juntou com o Kátia lá, tal, foi lá para Pittsburgh, fez lá o Happening. Uma vez para cá, trouxe, tá aí. O Happening até hoje. É o nosso maior evento de eu acho que uma coisa assim, que... Faz 20 anos já. E eu só fiz isso. Quando eu cheguei aqui, eu enviei Jason, Flavinha, aí lá estava a Kátia com as duas filhas, e não sei quem mais. Eles foram participar, trouxeram para cá, o grupo de lá veio, não foi? Uhum. Eu nunca ingeri no Happening, até hoje. São quantos já? 30? Bispo, a gente tá no 29, né? 29, é isso que é. Eu nunca ingeri, eu nunca participei de uma reunião, nunca. Mas eu vi que era um negócio bom de pegar. Traz, bota aqui eu e já bota na mão. Com essa camisa da conferência Uma Igreja para Hoje. Eu lembro que, eu não lembro qual foi a igreja, acho que foi a Rio, foi no Vaz. Quando chegou lá, alguma das meninas que estavam trabalhando, quando olhou essa camisa, ela fez, isso foi onde? Aí eu disse, Agência da Paz e tal, lá. Rapaz, era isso que a gente queria falar. Eu vou falar com não sei quem aqui que a gente quer pregar. O nome da pregação que a gente vai dar é esse, é Uma Igreja para Hoje. Bom, é isso. Acho que o resumo da questão tradicional com raiz, com contemporâneo, é você ter uma igreja para hoje. Porque nós estamos vivendo hoje. Ô bispo, tem uma experiência que me contaram do senhor, que eu não entendi bem, mas o senhor já fez alguns estudos em Israel também, não foi? Eu morei lá. Ele morou lá. E teve uma época que o senhor estava lá num momento de guerra, foi? Foi. Durante É uma experiência mesmo. Quando alguém disse pra mim, tava conversando assim, não, mas é porque o bicho já estava estudando em algum porque lugar que eu estava em tava, guerra. Eu disse, como assim? Foi em 82. Isso. Quando eu fui. Nossa, a gente não era nem nascido aqui, ninguém. Eu fui para lá. É experiência, Porque meu pai era professor do colégio israelita, meu pai. Eu tinha um contato com a comunidade judaica. E eu estudava engenharia de pesca. E Israel, na época, continua até hoje, é muito desenvolvido na área da criação de peixe. E eu estudava isso na universidade. Aí eu disse, olha, eu estava no seminário, eu tenho curso de hebraico lá, aí eu consegui juntar, estudar hebraico, estagiar com peixe, né, ficar trabalhando nos laboratórios de peixe, e estudar hebraico. E viver no kibbutz. E o senhor estava recém-convertido, no caso, né? Em 82, eu tinha 2 anos de convertido. 3 anos. Não. 2 anos, porque 2 anos. 79 final, 80, 81. Eu estava no seminário já. Então foi tinha 6 meses um de mega seminário. desafio, né? Foi, eu não sabia nada de inglês. Eu sabia um pouco de francês e hebraico. Me deram um cartãozinho com as letras. Com aquele símbolo lá, eu disse, massa, tem na minha Bíblia. E fui para lá, assim, saí daqui, entrou no avião aqui, eu sabia que era tea ou coffee, eu sabia que era chá ou café. E eu sentei do lado de uma menina que estava vindo do Rio Grande do Sul, que esse avião fazia Porto Alegre, Recife e Londres. Era uma companhia que fazia isso, British Airways. E essa menina disse, você é daqui? Eu falei, eu subi aqui agora de Recife. Eu tenho uma amiga aqui, fulana tal, e tinha sido minha namorada, essa menina. Eita! Coincidência. Coincidência. Aí ela disse, eu sou amiga de Seleninha. Tá? Nem disse que assim, minha namorada, conheço, claro. Aí eu fiz amizade, ela falava inglês. Lá, quando chegou lá, já me ajudou. Peguei o táxi, fui pro hotel. No outro dia, peguei outro voo para Israel. Cheguei em Israel, zerado assim. O cara disse, só quando chegar lá, você pega o ônibus e tal, e vai pro kibbutz, e lá o pessoal vai lhe receber. Mas eu com a mochila nas costas, frio da bexiga. E sem falar a língua, sem né? falar. Em inglês, que eu não falava nada. Eu tenho um dicionário aqui. Aí eu cheguei, peguei fui até a rodoviária, o cara disse, não, rapaz, aqui não tem mais ônibus para o kibbutz, não, você tem que ir lá para cima, ou então pegar um táxi. Aí peguei um táxi lá, que era um palestino que me levou lá, botou a música brasileira lá, e paguei caro com sua bexiga em dólar para me levar lá no kibbutz. Me deixou lá e zarpou, quase meia-noite, frio da bexiga, do lado de fora do kibbutz. Pô, Israel, segurança você sabe, né? Aí acendeu aqueles farol assim, puf! Eu disse, agora vem a rajada. Eu com essa cara de escandinavo, que eu tenho, né? Esse jeito de escandinavo.
Eu disse, agora vem a raja. Aí o cara disse, quem é aí e tal, não sei o que, falando lá. Eu disse, lasco, o que eu vou fazer aqui? E ficou lá 2 anos. Aí eu peguei o dicionário e disse, montei uma frasezinha assim. Aí ele se aproxime, eu entendi que ele disse, venha pra cá. Mas com a metralhadora apontando pra mim, né, o tempo todo aqui assim. Ele era o guarda do kibbutz. Aí eu disse, tentei explicar para ele, eu disse para ele, olha, é assim, assim, assado, montei umas frases, disse o nome do curso. Aí me lembrei que eu tinha um telegrama. Você sabe o que é isso? Telegrama? É um negócio de papel que a gente recebia muito rápido, demorava um dia para chegar. No instante chegava. A gente usava o telegrama. Não era o telegrama que você tem hoje. Aí eu mostrei o telegrama e ele disse, você veio, tá. Vou chamar o responsável. Isso foi uns 40 minutos. Ele me botou na cadeira, não deixava de apontar a arma para mim, né? Aí chamou a coordenadora do curso, ela chegou, falava espanhol, eu achava que eu falava também. E aí eu fui entendendo, a gente foi lá, me botou no quarto, quando eu acordei de manhã, cara. Eu acordei de manhã com o barulho dos jatos supersônicos, cruzando o kibbutz. Deu vontade de ir embora na hora, não? Cheguei na guerra, eu cheguei na guerra. Mas não era treinamento, porque não tem espaço para treinar, né? É muito curto o espaço aéreo de Israel. E havia uma base militar aérea bem perto do kibbutz. A gente via os aviões pousar e eles descem para o subsolo, para ficar protegido. Aí pronto, aí fui morar lá. Só que isso foi janeiro, fevereiro, março. Abril, rumores de guerra. Não, vai invadir o Líbano, não vai. A gente acordou um dia de manhã e tinha uma menina lá do Panamá, Anabela, que ela todo dia, como eu não sabia inglês, ela ficava fazendo terrorismo comigo. Olha, guerra, chegou a guerra. Eu não sabia, não lia direito, e ela leu o negócio. No dia que chegou a guerra, ela fez as malas e foi embora. Foi mesmo. Eu fui levar ela na rodoviária, no ponto de ônibus. Eu e os 2 brasileiros. A gente levou ela no ponto de ônibus. Eu vou embora, não vou ficar aqui não. Porque estourou. Aí sim, começou a invasão, em frente ao meu kibbutz, a estrada era só tanque de guerra passando, só aqueles truque bem grande, cheio de tanque, soldado, caminhão de soldado, que eles entraram no Líbano, né? Foi uma operação dentro do Líbano lá. E isso levou meses. Começou as bombas, a gente escutava, porque eu morava no norte de Israel. Então, de madrugada, o vidro da janela fazia assim, tremia quando dava bomba. Porque estava perto, era como daqui em Porto Galinha, pô. A gente para lá é longe, né? Mas aqui em Porto Galinha, 60 quilômetros. Eu estava da fronteira. Aí a coisa ficou feia, porque tudo que é homem é convocado, e aí a gente tem que muita gente foi embora, com medo. Estudante como eu, muitos foram embora. Eu disse, não, eu vou ficar. A pessoa da minha família aqui, você vai ficar ou vai embora? Eu disse, não, estou tranquilo. Mas estava no meio da aula, chegava o cara todo fardado de militar, de soldado, para dar instrução de se, porque a Síria entrasse no conflito, o nosso kibbutz estava no alvo dos mísseis da Síria. Entendi. E por quê? Porque atrás do kibbutz tinha um negócio que a gente não sabia o que era um mistério. Só passava para lá jipe e caminhão do exército. Ninguém podia entrar lá, cerca, não entra, não passa. A gente achava que era um depósito subterrâneo de míssil também, né? Ou seja, a gente era o alvo. Aí o cara chegava na sala de aula para, se por acaso tocar o alarme, quem estiver aqui na aula corre para tal lugar, tal bunker, explicar onde era, né? Mas rapaz, sabe que eu fiquei tranquilo? Porque eu encarnei o espírito lá do kibbutz muito forte, é muito gostoso lá, é uma comuna, todo mundo tem a mesma coisa, é uma coisa muito socialista, né? A comuna é fechada, é uma fazenda fechada. E eu gerei muita amizade, eu fiz muita amizade lá, muita. E eu não teve um momento que eu quis voltar, um só momento. Sério? Nenhum momento. Passei 1 ano, acabou a guerra, fiquei lá. Eu fui para protesto, teve um protesto que era para acabar a guerra, do pessoal do movimento socialista, né? Movimento de kibbutz, que normalmente é o pessoal de esquerda. Aí estava aquela multidão, tudo que é kibbutz para Tel Aviv, para fazer essa grande manifestação. E a gente foi tudinho. Eu fui, o cara disse, por que você vai? Um cara me perguntou, você não é judeu, você não é israelita, por que você vai? Aí eu disse uma frase que é atribuída a Dom Helder, mas não é de Dom Helder não. É de outro cara, que é assim, vieram buscar os comunistas e eu não fiz nada porque eu não era comunista. Vieram buscar os caras, não fiz nada porque eu não era o cara. Depois vieram me buscar, não tinha mais ninguém para me ajudar. Eu disse, vim porque eu concordo com a causa, eu acho que tem que ser assim. A gente foi gente pra caramba, era os ônibus assim na estrada, sabe, todo mundo cantando, tudo.
e terminou acabando lá a operação. Mas vivi essa experiência. E especialmente, claro, em Israel você vê arma o tempo todo. Todo mundo tem direito de ter arma. Porque todo mundo está, se não tiver na ativa, está na reservista e até 60 e poucos anos ele tem arma em casa. Todo o seu fardamento, sua arma está em casa. Então, isso foi depois da guerra dos 6 dias, Yom Kippur, que eles foram pegos de surpresa. Então, a partir dali, eles armaram todo mundo tem arma. E você está sobe no ônibus, sobe 2 guardinhas assim, igual a Renata aqui, ó, com a metranca aqui assim, pendurada no seu, assim, você sentado e a metralhadora aqui assim. Marrone. É a coisa mais natural do mundo, porque muita mulher, né? No exército tem muita mulher. E quando a gente foi com um grupo, todo mundo fica espantado. Olha, uma coisa que eu digo não se preocupe, arma você vai ver aqui o tempo todo. O tempo todo. Você no shopping, os caras que estão andando, os soldados que estão do trânsito de um lugar para o outro, estão tudo com arma pendurada, eles não largam mais a arma dele. Então é um ambiente que você hoje convive, mas na época não, na época era feito o kibbutz, era tanque de guerra, aqueles tanques gigantes passando, soltar míssil, aquele negócio todo. Aí dá aquele negócio, poxa, será que chega aqui, né? Ficava, mas não chegava. O senhor usou uma frase aí, disse, eu fui porque eu acreditava na causa, né? E isso é uma característica muito marcante, né? Porque a sua vida inteira foi dedicada a uma causa. É dedicada, né? A uma causa. O senhor realmente, quando abraçou a causa de Cristo, vai e até as últimas consequências. E é muito bom, assim, a gente, nesse espaço que a gente está falando até para um público jovem, né? Essa paixão. A gente poderia passar o dia inteiro aqui escutando o Bispo Miguel, tantas histórias para edificar a vida da gente. A gente, às vezes, não era nem nascido, o senhor já tinha tanta bagagem de experiência para compartilhar, para edificar a vida da gente. E para a gente foi um prazer enorme ter o senhor aqui na mesa. Podia passar mais o dia todo só escutando as histórias. Porque se deixar, a gente vai soltando outro tempo. Mas a Chile já estava ali com o braço. Ele me falando muito. Mas obrigada, Bispo, pela sua presença aqui no ArcaCast. Um prazer imenso aprender com o senhor, conviver no dia a dia, né? É um privilégio. De um parente meu, ele é pastor. Aí ele fez, Heitor, você tá em qual igreja? Você não tá na igreja com seus pais, não? Se eu tô na Anglicana. Ele fez, eu não conheço. Quem tá lá? Aí eu disse, o Bispo Miguel Show. Aí ele falou assim, eu conheço. Ele é um homem de Deus. E essa frase foi boa pra mim. Eu fiquei com essa frase na cabeça, porque eu fiquei pensando assim, onde tem pessoas que estão vivendo o evangelho, coisas acontecem, né? Sim. Onde tem pessoas que resolveram abraçar a causa, como foi dito, coisas vão acontecer. A palavra, ela não volta vazia, não. Amém. É isso mesmo, bicho. Obrigado. Obrigado a vocês. Até o próximo, né? Prazer. Tchau. Um prazer. Tchau.